Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, amigas e amigos da TV 247. Eu sou Aquiles Lins, editor do 247. Estou aqui substituindo o Leonardo Atush no programa Léo ao Quadrado, desta quarta-feira, dia 24 de abril, né, junto com o meu amigo Leonardo Estopa. E hoje a gente tem uma convidada direto de Portugal, a jornalista Stephanie Costa. Boa tarde, Léo Estopa, tudo bem com você? Boa noite para você, Stephanie, tudo bem com você? Boa noite, Aquiles, boa noite, Stephanie, boa noite a todos que já estavam aí aguardando para participar do programa com a gente. Agradecemos, claro, esse carinho especial dessa multidão. Parece que já tinham 1.800 pessoas aguardando para o programa começar. E, né, vamos lá, ainda não é boa noite não, hoje está cedo ainda, boa tarde por enquanto, Aquiles, mas... boa noite para a nossa amiga que está lá em boa noite, né? Mas beleza, vamos lá. Stephanie, dê um oi aí para o pessoal. Eu não escuto, não te escuto, Léo. Não tá nos ouvindo? Você não está nos ouvindo? Está nos ouvindo, Stephanie? A Stephanie talvez ela tenha desligado, talvez no lugar de desligar o microfone, ela desligou o som, né? O som. Pode ser que ela tenha feito isso. Estão me ouvindo? Sim, a gente te escuta. Eu acho que ela desligou o som. Ela desligou o alto-falantezinho no lugar de ter desligado o microfone. Tem que mandar para ela. Manda mensagem para ela por WhatsApp aqui. Bom, gente, a gente está com um pequeníssimo problema técnico aqui. Deixa eu só avisar aqui a nossa amiga Stephanie. E aí a gente já começa falando sobre o tema do programa de hoje, que é essa declaração do ministro do STF, né, Marco Aurélio Mello, que praticamente inocenta o ex-presidente Lula dos crimes pelos quais ele foi condenado e cuja pena foi reduzida ontem pelo Superior Tribunal de Justiça. Só um minutinho, pessoal. Léo, você viu essa declaração? Para quem não viu, eu vou ler aqui para vocês. Vou ler aqui para vocês a declaração do ministro Marco Aurélio Mello, né? Que falou em entrevista ao portal Jurídico J. Abre aspas. O que eu falo é que eu tenho dúvidas. Dúvidas. Não estou me manifestando. Dúvidas quanto aos dois tipos, a corrupção e a lavagem. Teria havido procedimento do presidente visando dar ao que ele recebe via corrupção a aparência de algo legítimo? A lavagem pressupõe, né? E a questão que o Marco Aurélio Mello também fala ao portal Jurídico J é que, Léo, deve ser dada na dosimetria da pena, na condução desse processo, né, deve ser considerado o fato do Lula ser um ex-presidente da República, né? Especificamente, a gente não sabe em que isso pode atenuar, mas no caso do Lula foi agravar, né? No caso da decisão do TRF4. Então, a gente tem aí, Léo, um dia depois do Superior Tribunal de Justiça, manter essa condenação farsesca contra o ex-presidente Lula, mas reduzindo a pena, né, de 12 anos para 8 anos e 10 meses de prisão. Aí, um dia depois, você tem um ministro do Supremo Tribunal Federal que diz ter seríssimas dúvidas em relação a se o Lula cometeu crime. Você acha que está havendo aí, Léo, algum ponto de inflexão, um ponto de virada sobre o Lula? Olha, Aquiles, antes eu queria falar um pouquinho como eu diria, eu queria entrar um pouquinho na técnica jurídica, exatamente para que as pessoas entendam o que aconteceu ontem, nesse caso da análise da dosimetria da pena. A gente tem questões processuais e questões de mérito. Questões processuais são as questões que podem ser levadas para a terceira instância, podem ser levadas para o STF, por exemplo, questões constitucionais, questões processuais. O mérito, ele não é apreciado pelo STJ. Como o mérito não é apreciado pelo STJ, a questão de se houve crime ou não estava em discussão ontem.
Isso é muito importante a gente deixar claro isso, porque o leigo imagina que, mais uma vez, foi pacificada a ideia de que o Lula é culpado, porém diminuíram a pena. Existe essa ideia na cabeça do Bolsonaro, olha, agora o STJ também concorda que o Lula é culpado e, porém, reduziu a pena. Não, o STJ não entra no mérito da questão. Quem que apreciou o mérito da questão? Foi o juiz incompetente para julgar o caso do Lula, que hoje é ministro daquele que seria o oponente do Lula nas eleições, ou seja, um juiz obviamente parcial, que tinha interesses na condenação do Lula, e quem que revisou o caso? Um grupo de desembargadores, dentro do qual nós temos hoje um deles cotado para ser ministro do STF, ou seja, o cara estava trabalhando para conseguir depois negociar sua chegada no STF. Agora, quando chega no STJ, não tem mais discussão do mérito. Você não entra no caso de que se as provas são válidas ou não. Você não entra no caso se o Lula é ou não é culpado. Olha, você analisa essa questão da dosimetria da pena, você analisa questões processuais, mas você não entra nessa questão de mérito. Então, é importante deixar claro que o STJ, ele não apreciou a ideia de se o Lula é ou não é culpado, porque isso não é uma questão de STJ, isso é uma questão de primeira instância e de revisão de processo na segunda instância. Por que é importante falar isso? Porque existe na cabeça do leigo, eu falo mais uma vez, a ideia de que o Lula foi agora em terceira instância condenado novamente por ser corrupto e por ter cometido lavagem de dinheiro. Qual que foi a questão processual que foi analisada nesse caso de corrupção e lavagem de dinheiro? Olha, o que o Zanin colocou como... O Zanin não, o que os advogados do Lula colocaram como tese, me parece, eu não lembro qual foi o advogado que colocou isso na tese, é que o crime de corrupção já automaticamente engloba a lavagem de dinheiro. É mais ou menos assim, Aquiles. Olha, qual foi a tese jurídica? Não há de se somar as penas de corrupção mais lavagem de dinheiro, porque o crime de corrupção, ele já embarca a lavagem de dinheiro. Exemplo básico, se uma pessoa dá um tiro na outra pessoa e a outra pessoa morre, eu tinha a intenção de matar outra pessoa, eu dei um tiro naquela pessoa, aquela pessoa morreu, olha, eu vou responder por homicídio. Eu não vou responder pela lesão corporal mais o homicídio, porque o crime de homicídio já embarca a lesão corporal. A tese jurídica que foi colocada é essa. Nessa tese jurídica, não se avalia o mérito. Você não vai discutir no STJ se o Lula cometeu ou não cometeu o crime. Você pode discutir, olha, o crime de lavagem de dinheiro, o crime de corrupção já engloba a possibilidade de lavagem de dinheiro. Isso é discutível na terceira instância. Você pode discutir, o Moro não era juiz do processo e a incompetência veio de forma superveniente, por isso ele tem que ser declarado incompetente, o processo tem que ser anulado. Olha, o Moro tinha interesse no processo. Tudo isso você pode discutir em instâncias superiores, causas processuais, causas constitucionais, mas a instância superior não entrou no mérito da questão. O STJ ontem não avaliou se o Lula cometeu ou não crime. Não é esse o trabalho do STJ. Falo mais uma vez, isso é muito importante para que a esquerda não tenha aquela ilusão de que também o STJ concordou que o Lula é culpado e para que a direita não fique batendo palmas falando até o STJ concorda que o Lula cometeu crime. Não, não é isso, faz parte de uma defesa no STJ. Por que o ministro Marco Aurélio traz essa colocação? Porque, obviamente, não existe nenhuma possibilidade jurídica de se condenar alguém da forma que o Lula foi condenado. A condenação do Lula é, obviamente, uma condenação política. A gente sabe que, inclusive, aqueles que apoiam com unhas e dentes estão apoiando porque estão do outro lado da história. Não porque acham que foi uma condenação correta. Isso é importante. Apenas o bolsominion massa de manobra que consegue ficar iludido achando que a condenação foi correta. O resto da humanidade, principalmente todos os juristas, sabem que foi errado. Só que o jurista mau caráter, ele pensa, olha, foi errado, mas é um errado que condenou o inimigo. Porque condenou o meu inimigo, eu acabo concordando com esse errado. Seria um ponto de inflexão? Olha, seria um ponto, talvez, de trégua do poder judiciário com a população brasileira e com o ex-presidente Lula. Essa trégua é porque eles estão trabalhando para o povo, Aquiles? Lógico que não.
Essa trégua é porque o Poder Judiciário, em especial ministros do Supremo, já percebem que eles são os próximos a serem devorados pela Lava Jato. E agora, a única oportunidade deles conseguirem sobreviver no poder é eles começarem a respeitar a população, trabalharem para mostrar para a população brasileira que foi tudo uma grande farsa. A única forma de parar a Lava Jato, evitar que a Lava Jato devore o próprio STF, é mostrar para a população que a Lava Jato sempre foi um instrumento político. E mais, a Lava Jato sempre foi um instrumento para resguardar interesses internacionais. Eu acho que muita gente começou a fazer isso. O próprio Marco Aurélio fazendo isso agora. A gente tem o Toffoli também falando que as interferências da Lava Jato são de ordem internacional. A gente está vendo, sim, um ponto de mudança. Se é um ponto de inflexão, aquela inflexão seria aquela hora que, olha, mudou completamente. Agora a população é Lula livre, agora o Poder Judiciário é Lula livre. Não, a gente ainda não chegou no ponto de inflexão. É importante a gente considerar que a curva que antes estava totalmente tendendo para a Lava Jato, para o Sérgio Moro e para o Bolsonaro, agora ela já começa a cair um pouco. A gente pode chegar nesse ponto de inflexão, desde que a gente não caia nas iscas que estão sendo entregues pelo próprio Poder Judiciário. Por exemplo, podemos comemorar essa decisão de ontem? Sim, mas sem abaixar a guarda. A decisão de ontem mostra que estamos perdendo 5-0 e acabamos de fazer um gol. Mas ainda a gente tem que fazer 4 para pelo menos empatar. Então é hora de buscar fôlego, acreditar na possibilidade de reverter a situação e partir para cima. Muito bom. Ler alguns comentários aqui, Léo, e também aproveitar e pedir para as pessoas darem likes nessa transmissão. A gente está com 2.675 pessoas ao vivo nesse momento. Por favor, cliquem aí no joinha, compartilhem, ajudem a gente a aumentar o alcance do Léo ao Quadrado de hoje, né? E ler alguns comentários aqui, Léo. A Regina Dias, que é membro do canal, está dizendo: o 247 precisa atrás de uma entrevista com o ministro Marco Aurélio, como fez o Jota. Boa sugestão, vamos correr atrás, tentar entrevistar o ministro Marco Aurélio Melo, né? E a Eliane Barbosa diz aqui: Marco Aurélio fala, mas não faz nada. E agora a defesa do presidente Lula tem 8 dias para recorrer da decisão do caso de Atibaia. A gente vai falar também sobre essa decisão relacionada ao sítio de Atibaia, né? E só antes dizer aqui que a Stephanie retornou. Você nos escuta agora, Stephanie? Estou ouvindo perfeitamente. Ah, que bom. Boa noite, Léo. Boa noite, Aquiles. E boa noite, aí é boa tarde ainda, né? Boa tarde, presidente Lula. Legal, bacana. Gente, a Stephanie, ela é jornalista em Lisboa, né? Em Portugal. E participa de mobilizações, de manifestações em defesa da liberdade do ex-presidente Lula, né, aí em Lisboa. E ela vai falar um pouco para a gente aqui sobre como é que a Portugal está enxergando recebeu essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, né, e também que manifestações estão previstas ou já aconteceram pela liberdade do Lula aí na capital portuguesa, né. E, enfim, vai participar aqui com a gente. Enquanto você estava tentando resolver a questão técnica, Stephanie, a gente estava falando aqui sobre justamente essa declaração do ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, que em entrevista ao portal Jurídico J disse ter seríssimas dúvidas se há crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro praticado pelo Lula nessa sentença em que ele foi condenado, né? E que o STJ ontem reduziu a pena para 8 anos e 10 meses de prisão. Como é que você avalia essa situação? Você acredita... O Léo acabou de dizer aqui, o Leonardo Stoppa acabou de dizer que mostra alguma mudança, mas a gente ainda não sabe se é uma inflexão desse estado policial, né, desse estado de exceção que o país vive. Como é que você avalia essa situação? Bom, aqui em Portugal, as pessoas elas estão acompanhando o caso no Brasil com tudo, né, que está acontecendo, não só a prisão do presidente Lula, mas todas as coisas que estão acontecendo no Brasil, as pessoas meio que estão em choque, né, porque, inclusive, muitos brasileiros, né, estão mudando para Portugal, estão vindo para cá para tentar fugir dessa situação caótica que está no Brasil, né, e então a cada notícia que a gente recebe, a gente fica mais estarrecido, porque tem aquele ditado que quem vê de fora, né, consegue enxergar as coisas de uma forma melhor, né. Então,
a gente fica muito assustado, a gente fica também, assim, apreensivo se um dia a gente vai poder voltar para o país que a gente deixou, né, porque eu saí do Brasil em 2014 e a situação já estava complicada, mas não estava tão grave como está hoje, né, então a gente fica meio, assim, receosa, né, mas a gente está aqui na luta. Amanhã é uma data muito importante em Portugal, a gente vai comemorar o 25 de abril, que é a famosa Revolução dos Cravos, né. Para quem não sabe, Portugal sofreu também uma ditadura pesada, né, a ditadura de Salazar, e o país ficou fechado durante muitos anos. A gente teve atrasos em todas as áreas, cultura, educação, tecnologia, e então, assim, o povo português, quando conseguiu se libertar, né, em 1974, dessa ditadura braba, eles fizeram questão e fazem questão de todo ano, no dia 25, marchar. Tem uma marcha gigante aqui que vai acontecer, que sai aqui da praça do Marquês de Pombal, né, e percorre a Avenida da Liberdade até, para quem conhece Lisboa, né, até chegar aqui na Alameda, aqui na Dom Afonso Henriques, né, e como a gente tem aí essa proximidade Brasil, Portugal, os portugueses estão sempre acompanhando tudo que acontece no nosso país, eles são muito solidários com a questão do Lula livre, né? Tanto que amanhã vários movimentos sociais vão participar da marcha, a gente vai marchar junto com eles para falar a respeito dessa reforma da Previdência aí que estão querendo, né, aprovar, uma coisa escandalosa, sobre os direitos dos imigrantes e, principalmente, para gritar Lula livre, né? A gente tem aqui um núcleo do PT em Lisboa, que vai estar lá presente, né, com a coordenação da Ivonês, o núcleo Andorinha também, né, eles vão estar lá, o coletivo da Andorinha, eles vão estar lá também, a gente vai levar faixas, bandeiras, né, vamos fazer uma mobilização mesmo para chamar a atenção para essa questão da liberdade do Lula. Então, assim, é claro que existem alguns portugueses, né, porque a gente sabe que essa crescente do autoritarismo, né, do neofascismo, ela não é só no Brasil. Aqui também, a gente, apesar de Portugal ser um país governado pela esquerda, a gente tem aí, né, pequenos partidos e movimentos ultraconservadores, né. Então, a gente sente, assim, que a maioria do povo português repudia esse tipo de coisa, mas a gente, né, tem que sempre ficar atento, porque sempre aparecem aí os loucos aí, um pessoal muito doido que acha que fascismo é solução, né? Em todo canto tem, virou uma espécie de praga mundial, né? O reacionismo, o conservadorismo, né? Não realmente... só aqui em Portugal, na Itália, na Hungria, na Polônia, né, a gente está sempre em contato com amigos jornalistas, então eles também relatam para a gente a situação. Inclusive, o Carlos Bolsonaro teve aqui esses dias, se eu não me engano, na Hungria, veio se encontrar. O Eduardo, né, na verdade. O Eduardo Bolsonaro, isso. Ele veio aqui se encontrar com... Desculpa, a gente vai falar sobre na verdade, sobre o Carluxo daqui a pouco, porque ele está numa intifada contra o vice-presidente Hamilton Mourão, né? Assim, aumentou muito os ataques ao vice-presidente da República, realmente chamando atenção para alguma coisa aí que deve, enfim, acontecer, na iminência de acontecer, para justificar a escalada dos ataques do 02 ao presidente, né? E foi engraçado porque o Denilson Pereira está até lembrando aqui que ele, nessa série de críticas pelas redes sociais, o Carluxo utilizou uma matéria do 247 para atacar o Mourão, né? É uma notícia que a gente deu, que o Mourão criticava entre aspas, despetização da Casa Civil promovida pelo ministro Onyx Lorenzoni, né? A medida tresloucada, que ele demitiu geral na Casa Civil, demitiu até a pessoa que demitia e a pessoa que contratava, então a Casa Civil ficou paralisada ali, né? Foi um negócio meio esquisito. E aí o Mourão criticou isso e o Carluxo utilizou uma matéria do 247 para dizer que o Mourão é esquerdista, né, em outras palavras. Mas, gente, eu queria, antes disso, conversar aqui com vocês. Antes, só ler um superchat aqui da Juliana Neto, que diz: boa tarde, Léo, pessoal da TV 247. Desanima, às vezes. Será que Lula será solto mesmo? O jeito é todos nós irmos para a rua por Lula livre. Né? Essa é a medida que a gente tem defendido aqui, Juliana.
o campo de batalha, né, do campo progressista, claramente ele não é pela via jurídica, pela via política, pela via da mobilização. O próprio Lula já afirmou isso, né, que ele é preso mediante uma condição política específica e ele só será solto, né, se essa condição política, se essa correlação, se essa conformação política que se criou no Brasil for desfeita ou, pelo menos, sofrer embates, né? Agora, Léo, você viu que as decisões, só voltando aqui à sentença do ex-presidente, você viu que as decisões elas foram praticamente idênticas, né? No sentido de reduzir a pena do ex-presidente Lula. Você falou com muita propriedade aí que o STJ não se deteve em relação ao mérito da condenação. Mas você acha que tem algum elemento que nos leva a crer que eles combinaram essa sentença, todos bonitinhos, com raciocínios diferentes, mas chegaram ao mesmo resultado na dosimetria? Aquiles, não é elemento, isso é uma questão de lógica. Isso é óbvio. Ontem a gente falava sobre uma coisa que as pessoas precisam perceber a respeito do Poder Judiciário. Existe uma ilusão na cabeça das pessoas de que juízes seriam homens extremamente honestos, pessoas de bem, pessoas boas, que buscariam a lei para resolver conflitos. Mas não é bem assim, é bem diferente. Esses ministros, desembargadores e juízes, eles recebem o processo e a primeira coisa que eles têm a respeito daquele processo é a decisão. O Sérgio Moro, quando ele recebeu o processo do ex-presidente Lula, ele sabia que estavam mexendo os pauzinhos para levar o processo para as mãos dele. Então, quando ele ficou sabendo que existia um processo do ex-presidente Lula para ir para as mãos dele, ele já tinha ali o Lula condenado. Ele não tinha dúvidas que o Lula já estava condenado. Aí era uma batalha do Sérgio Moro para conseguir fundamentação para a condenação do Lula. Como ele não conseguiu provas, ele usou teorias que não são aceitas, obviamente, no ordenamento jurídico brasileiro. O caso da Lava Jato é uma exceção que aceita teorias importadas. O que acontece no Poder Judiciário, e as pessoas precisam começar a perceber isso, é que por trás de um juiz, por trás de um desembargador ou por trás de um ministro, existe um ser humano que tem suas convicções, seus interesses pessoais e tem que fazer as coisas conforme o seu nicho acaba pedindo. Hoje a gente tem uma espiral de silêncio, principalmente na classe média, que é uma forma de dizer que se você é a favor do Lula, você não pertence à nossa classe. Isso tem funcionado muito bem. Nas igrejas é mais ou menos assim, olha, você é muito bem-vindo aqui na igreja, mas se você for contra o Bolsonaro, você é petista, então rape fora. No Poder Judiciário, funciona da mesma forma. Olha, nós somos a classe média alta, nós somos pessoas extremamente estudadas, somos pessoas cheirosinhas e importantes, nós detestamos petistas. Isso é a lógica da maioria do Poder Judiciário. Esses ministros, quando eles ficaram sabendo que aconteceria esse pedido de recurso aí pela defesa do Lula, eles já tinham a decisão em mãos, eles não precisavam nem ler o processo. O que eles tinham que fazer era fundamentar essa decisão. Cada um usou sua criatividade para fundamentar a decisão do seu modo, mas a decisão eles já sabiam qual que era, mesmo antes do Lula ser condenado em segunda instância. Olha, claro, ele vai ser condenado em segunda instância, ele tem que ser condenado por 12 anos, porque a partir daí ele não pode participar das eleições. Então os ministros do STJ, antes do Moro condenar o Lula, eles já sabiam todo o percurso. Qualquer jurista que consegue, qualquer pessoa da área de direito, qualquer estudante de direito que consegue perceber que a finalidade da condenação do Lula foi tirar o Lula das eleições, já sabia todo o roteiro. Olha, a condenação em segunda instância vai ser mais de 12 anos. A partir dessa condenação de segunda instância com mais de 12 anos, o Lula vai ser retirado das eleições. Passaram as eleições, o escândalo precisa descer um pouco, aí reduz no cada pena, deixa ele para casa, e mesmo assim ele indo para casa existem condições, e aí ele tem que ficar calado, ele não pode falar contra o processo, porque senão ele acaba perdendo a progressão de pena. É tudo armado. Mas o mais importante, o que mais precisa ficar? Os ministros não decidem conforme o processo, eles decidem conforme a cabeça deles. O processo e as leis e a Constituição são matérias-primas de onde eles tiram a fundamentação para uma decisão que antecede
até mesmo a chegada dos autos nas mãos dos juízes. Quando eles ficam sabendo que vão julgar determinada autoridade, ali eles já começam a negociar, eles já começam a calcular o que é mais interessante para a carreira deles, eles já começam a imaginar o que pode acontecer se decidirem numa direção ou em outra. Aí a gente tem o Sérgio Moro pensando, se eu condeno o Lula, eu vou ter 500 mil reais em palestras daquela empresa, vou ter mais R$1 milhão em palestras daquela outra empresa, vou ter exposição na Rede Globo, já começo a construir minha carreira política. Se eu absolver o Lula, por mais que ele seja honesto, eu perco tudo isso. É um cálculo. Inclusive, eu tenho um artigo sobre isso. Stephanie, todo mundo que está assistindo, gente, entrem aí na página leonardoestopa.com.br e baixem o PDF do meu artigo, que está lá, A Matemática do Direito. Baixa também, Aquiles. Ele fala exatamente sobre isso, e ainda coloca o Sérgio Moro como um exemplo. É um artigo acadêmico, é um artigo chato, mas ele é um artigo que acaba fazendo as pessoas refletirem. Eu fiquei muito feliz que o Léo trouxe ontem o posicionamento de um jurista muito importante no Brasil, que falou exatamente a mesma coisa que o meu artigo fala. Então eu convido vocês a entrarem aí na página leonardoestopa.com.br e baixarem esse artigo, que é A Matemática do Direito, que é exatamente assim, as pessoas começam a pensar de uma forma um pouco diferente a respeito do poder aeciário. O poder aeciário não julga conforme lei e constituição, eles julgam conforme a cabeça dos juízes, que tem leis e constituição para fundamentarem um julgamento que já existe, até mesmo antes dos autos chegarem ao processo. Antes de passar aqui para Stephanie, eu queria ler alguns comentários. O Edilberto Teixeira Pires está dizendo aqui no Superchat: qual é mais honesto, um preso que provou não cometer qualquer crime, do que um monte de juiz que não sabe, que sabe que não tem prova nem crime? E um único juiz soltou Lula. É falta de verdade ou de coragem? Né? E tem alguns outros comentários aqui. A Vilma Maria está pedindo para você falar, Stephanie, sobre a ida do Sérgio Moro para dar palestras na Universidade de Direito de Lisboa. Né? E a gente estava falando sobre isso um pouco antes do programa começar. Além do ex-juiz e ministro da Justiça, Sérgio Moro, né, que, segundo o deputado Paulo Pimenta, quando liberou o sigilo da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci durante há 6 dias do primeiro turno da campanha eleitoral, já sabia que seria ministro da Justiça, né? Além dele, também participou aí de um evento jurídico, né, de um fórum de direito, aí o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que tem feito duras críticas à Operação Lava Jato, aos procuradores do Ministério Público, né, e tem defendido as garantias previstas na Constituição. Como é que você viu você chegou a participar desse evento? Como repercutiu aí em Lisboa esse evento, essas declarações? Né? O ministro Sérgio Moro disse que ganhar uma vaga para integrar o Supremo Tribunal Federal é como ganhar um bilhete de loteria, né? Isso, enfim. Como é que você... Conta um pouco para a gente sobre esse evento que aconteceu aí. Bom, ele participou da semana do direito aqui na Universidade de Lisboa. Inclusive, esse não é o único evento, né? Ele participou agora, nessa semana, e no final do mês de maio ele vem para um outro evento, que é o Congresso do Estoril. Ele foi convidado, vai dar palestra, né, inclusive, e lá vão ter também vários outros nomes, Nobel da Paz, muita gente envolvida, e ele vai estar lá também. Eu estarei lá. Este que aconteceu agora na Universidade de Lisboa, eu não fui, mas eu vi a repercussão, né, logicamente, né, das falas do Sérgio Moro, e é assustador, né, porque, igual eu tinha falado no início, quando a gente está do lado de fora, a gente consegue enxergar as coisas, assim, com muito mais clareza, e os portugueses enxergam, e isso ficou muito claro, principalmente depois que o Bolsonaro se elegeu, e ele conseguiu o cargo de ministro, né, da Justiça. Ficou evidente que ele estava usando da toga dele, né, para fazer política. E, inclusive, a gente estava até conversando em off antes do programa começar, o Sérgio Moro usou, né, tentou fazer a comparação do caso do presidente Lula com o caso do Sócrates, o ex-primeiro-ministro aqui de Portugal, né, e aí o Sócrates rebateu, né, as falas do Moro, porque o Moro falou que Portugal também parece que está enfrentando dificuldades, né, no processo do Sócrates, e aí o Sócrates, né, escreveu até uma nota, né, saiu aí em vários jornais,
falando que o Sérgio Moro, né, foi um juiz que usou a toga, né, para fazer política, e que o Brasil tá passando por um momento um momento catastrófico, assim, uma coisa que é impossível de se imaginar. Você estava falando aí junto com o Léo sobre o caso aí dos Bolsonaros contra o Mourão. Então, aí vocês pensam, os portugueses, né, os europeus, vendo tudo isso, tipo, brigas via Twitter, um descompromisso total, um desgoverno total, e pensa como o esforço que a gente tem que ter aqui para poder explicar para as pessoas o que está acontecendo, porque parece um circo, né? Então, assim, cada dia é uma bomba nova, é uma dificuldade, é uma tragédia, né? Então, assim, é muito assustador. Então, aí vem o Sérgio Moro, né? Sai lá do Brasil e vem para cá falar abobrinha e fazer a gente passar um pouco mais de vergonha, né? Porque ele fez isso só na universidade, né? No campus de Direito da Universidade de Lisboa, né? Só lembrando aqui, desculpa, já passar a bola para você novamente, a Diva Coelho está aqui comentando, ela dizendo que mora em Lisboa aí desde 2007 e disse que o José Sócrates chamou o Moro de ativista político. Né? Exatamente. Então, você vai lá para receber a alcunha de ativista político, um juiz que foi aclamado no país, que foi vendido como o herói da nação, né, o salvador da pátria nacional, condenou o ex-presidente Lula, que tinha todas as indicações para ser eleito em primeiro turno nas eleições do ano passado, né, condenou pouco antes da eleição, havia indicativos de que, inclusive foi revelado pelo próprio vice-presidente, né, o então candidato Hamilton Mourão, numa entrevista, soltou ali, talvez inadvertidamente, que o convite ao então juiz Sérgio Moro partiu durante a campanha eleitoral, né? Não, e o ex-primeiro-ministro aqui, o Sócrates, ele foi bem claro também nas declarações dele, ele falou que tudo isso aconteceu para impedir que o Lula fosse candidato e que o Lula ganhasse as eleições. Então, ele foi bem fatídico, né? Ele foi bem direto, né, nas palavras, né? Ele falou, é um cara que é um juiz que usou da sua toga para fazer política e para impedir que o ex-presidente Lula se candidatasse, mudando o curso da história, né? Porque a história do Brasil, ela foi, né, alterada, né? Não era para ser o que a gente está vivendo agora. Agora, gente, Stephanie e Léo, e amigas e amigos da TV 247, vamos falar aqui sobre a pesquisa do CNI e Ibope, que foi divulgada hoje, que mostra uma avaliação assim, muito ruim para o presidente Jair Bolsonaro. Ele foi o presidente com a pior avaliação em início de mandato desde a redemocratização. Né? Então, hoje, segundo a pesquisa CNI e Ibope, né, 27% da população dos brasileiros consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. Né? Além disso, bom e ótimo chegam a casa de 35% e regular chega a 31%. Léo, como é que a gente pode avaliar esses números, né, tendo em vista que o governo não produz uma agenda positiva que o leve a melhorar a sua fita, né, perante a população, inclusive os seus próprios eleitores, né, como ficou claro aí nessa questão da greve dos caminhoneiros, esses ataques internos que o bolsonarismo registra contribuem para uma sensação de desorganização, né, de um governo sem rumo, e isso, de alguma maneira, você acha que contribui para esse cenário ruim, embora previsível, né, para o analista mais mediano? Olha, Aquiles, a avaliação do Bolsonaro é uma coisa natural. O Bolsonaro, ele ofereceu tudo e existe uma premissa básica da economia que diz que recursos são limitados e os desejos são infinitos. Bolsonaro, para ser eleito, ele ofereceu absolutamente tudo. E quando eu falo tudo mesmo. O mesmo Bolsonaro que ofereceu
um liberalismo econômico que ia desonerar os impostos, ofereceu também 13º em Bolsa Família. Pessoas votaram no Bolsonaro imaginando que todas as escolas iam se tornar escolas militares, que custam 3 vezes mais caro que escolas convencionais em média. Então nós temos uma situação de um governo que prometeu absolutamente tudo, nem com o orçamento dos Estados Unidos o Bolsonaro conseguiria fazer no Brasil tudo que ele prometeu. Então a queda da avaliação do Bolsonaro é uma coisa absolutamente normal. O que me impressiona é que essa queda está muito lenta. Quando a gente imagina que é um governo que até hoje não fez um passo no sentido de gerar empregos, a gente tem uma situação de uma queda que está muito lenta. Eu acho que hoje, pelo governo Bolsonaro, pelo fato dele não ter feito nada para a população, a avaliação de péssimo já deveria estar pelo menos em 50%. Não está lá ainda. Por quê? Porque existe uma expectativa por parte do alienado que essas medidas que o Bolsonaro está tomando seriam medidas para geração de emprego. Como, por exemplo, a reforma da Previdência. Imaginam algumas pessoas que caíram na balela liberal, imaginam que a reforma da Previdência é um passo no sentido de geração de empregos no Brasil. Os fanáticos evangélicos acreditam que a parceria com Israel é uma coisa benéfica para o Brasil. Lógico, não falo mal de uma parceria com Israel, o que eu falo mal é de uma parceria na qual o Brasil entre como produtor de matérias-primas para que a indústria de Israel prospere. Então, essa consciência política é o que segura a avaliação do Bolsonaro, que eu vou falar, pasme. O Ibope trouxe uma avaliação excelente do Bolsonaro. Qualquer coisa diferente de pelo menos 50% da população avaliando como péssimo é excelente. Por quê? É um governo que até hoje não fez absolutamente nada de útil para a política brasileira. É um governo que teve atitudes somente no sentido de pagar contas de campanha, dívidas de campanha, né? São entreguismo para os Estados Unidos, entreguismo para Israel, desmoralização do Brasil no mundo árabe para cumprir uma pauta aí de entrega do controle dos produtos brasileiros para os Estados Unidos, fechando as portas do Brasil para negócios com a China, ou seja, não fez nada de bom, mas existe o fanatismo. O cara que olha e fala, não, mas a bandeira da China é vermelha, é melhor não fazer negócio com eles. Ah, não, mas os árabes, eles são povos que brigam com Israel, então por isso é melhor a gente não fazer negócios com eles, porque eles são povos que brigam com povos de Deus. É o fanatismo que segura o Bolsonaro um pouco distante, porque para o fanatismo vale, inclusive, passar fome desde que você esteja segurando as ondas aí para um, digamos que, pastor que diz que você tem que apoiar o Bolsonaro a qualquer custo. Eu acho que, na realidade, se a gente não tivesse o fanatismo no Brasil, ele estaria com pelo menos 60% de ruim ou péssimo. Então, a avaliação dele está muito boa pelo que ele está fazendo. É por isso que eu falo, a orientação nesse momento é muito importante. O Bolsonaro não fez absolutamente nada para o Brasil, nada para nenhuma classe brasileira, nem para os ricos brasileiros ele está governando só para banqueiros e para pessoas de fora, e mesmo assim ele tem uma avaliação que não coloca ele como 100% ruim. Por quê? Por causa do fanatismo e, obviamente, do orgulho ferido daqueles que não querem dar o braço a torcer. Mas vamos esperar, porque vai piorar. Vamos ver, né? A tendência, se continuar assim, é justamente ir por água abaixo. Antes de passar aqui para a Stephanie, eu queria agradecer o Walter Cides Almeida, que mandou um superchat aqui para a gente. Né? Comenta um pouco sobre isso, Stephanie, e também eu queria que você avaliasse a notícia que foi revelada hoje, né? Como é que você avalia essa notícia que foi revelada hoje, que o governo Bolsonaro está pretendendo pagar 40 milhões de reais em emendas parlamentares para deputados que votarem a favor da reforma da Previdência. Isso aí é o clássico fisiologismo, né, que foi rechaçado durante todo o período eleitoral pelo então candidato Jair Bolsonaro, que classificou, inclusive, isso como a velha política, né? E hoje ele está aderindo a essa velha política de uma maneira muito brutal até, porque 40 milhões de reais por cada voto é uma inflação gigantesca em relação ao próprio Temer, que precisou utilizar desse expediente em situações nada republicanas do país, quando ele foi denunciado por 2 vezes lá no Congresso, né? E o Congresso barrou, à custa de muito dinheiro. E então eu queria que você avaliasse essa questão aí. Dessa pesquisa Ibope, você acha que isso vai piorar? Tende a aumentar
concorda com o Léo de que tende a aumentar esse índice de ruim e péssimo, né? E também essa imersão, esse mergulho do Bolsonaro à velha política tentando comprar deputados para aprovar a reforma da Previdência. Você falou aí do Temer, né? Eu até ia falar, o Temer fazendo escola, né? Só que 2 vezes pior, né? Bom, eu acho que, na hora que o Léo estava falando sobre essa questão da popularidade do Bolsonaro, eu não sei se vocês sabem, aqui em Portugal, inclusive, na eleição, o Bolsonaro ganhou, assim, de forma disparada. Eu acho que, se eu não me engano, foi quase 80% dos votos. Lá no Porto, que é no norte do país, foi, tipo, avassalador. O cara ganhou, assim, foi desesperador. Só que aqui, né, de Lisboa, o contato que a gente tem com os brasileiros que vivem aqui e tal, a gente já começa a perceber uma mudança, né? Uma mudança de postura, uma mudança de discurso. A gente está vendo aí muita gente arrependida, né? Muita gente tentando entender, porque a gente sabe também que muitas pessoas foram aí, né, enganadas, influenciadas, né, por as fake news, né, as histórias aí que esse lunático aí inventou, toda essa rede conspiratória aí para ganhar a eleição. Então tem muita gente caindo na real, né? Mas eu acho que até todo mundo se tocar do que realmente está acontecendo, muitos estragos ainda vão acontecer, porque é um processo difícil, né? É um processo complicado, porque muita gente ainda, a gente pensa no Brasil, pô, o Brasil é um país com mais de 200 milhões de pessoas, e tem muita gente aí que não tem o acesso, né, à informação, não tem o acesso que a gente tem, né, às fontes, a tudo que está acontecendo, então é muito difícil, entendeu, fazer uma previsão. Mas, eu não sei, a gente também tem no Brasil uma classe média que está contaminada por esse negócio aí do antipetismo, né, que parece que, eu não sei, colocaram, sei lá, alguma coisa na água do brasileiro, que ele acha que tudo é comunismo, que tudo é petismo, que, sabe, que nem sei te explicar, né, o tal do marxismo cultural. Eu queria até falar para todo mundo que está assistindo, né, eu não sei se vocês sabem, eu tenho um canal no YouTube, Red Flow, o nome do canal. Aqui eu trabalho mais na área cultural, eu entrevisto bandas, artistas, entrevisto políticos também. Lá a gente tem uma entrevista com o Haddad, tem entrevista com o Eduardo Suplicy, com o Pert Simula, e sempre quando eu vou falar com algum artista, algum músico, por exemplo, eu vou falar, sei lá, com Max Cavaleira, aquele cara, o ex-líder do Sepultura, a gente sempre, quando a gente vai falar com essas pessoas, a gente tenta colocar um viés social político, porque a gente acredita que a música também tem o poder de transformação social, né? A gente não separa, como muitas pessoas fazem. E a maioria das pessoas, dos artistas que a gente entrevista, vivem fora do país, né? E quando vem os artistas do Brasil para cá, ou uns tipo, já falam, né, o que eles pensam mesmo, sem medo de censura, sem medo de dizer a verdade, só que também tem outros que preferem não opinar, né, fazer aquela egípcia, né, então, fica em cima do muro. Então, eu acho que a sociedade brasileira, ela tá em cima do muro ainda, né, ela tá querendo pular para o outro lado, mas não tem a certeza, né? Não tem a certeza ainda do que fazer. E sobre a questão da reforma da Previdência, inclusive, aqui em Portugal, existe uma luta muito grande, né, do Bloco de Esquerda, dos partidos socialistas, pelos direitos, né, os direitos dos trabalhadores, tal. E aqui em Portugal não existe, por exemplo, carteira de trabalho, né? Aqui, quando o trabalhador consegue um emprego, tal, é feito um contrato, né? E o que eles estão querendo fazer aí no Brasil é mais ou menos o que já existe aqui, né? Uma aposentadoria aí, as pessoas, tanto para homem quanto para mulher, as pessoas, para aposentar, elas têm que chegar aos 65 anos. E para aposentar por contribuição, são 40 anos de contribuição, né? Se eu não me engano, no Brasil para a mulher é 25, para o homem é 30, né? Aqui é 40, e é para todos, não tem essa diferenciação.
E com essas dificuldades, né, de direitos trabalhistas, aqui a gente tem muitos problemas com a questão do, que a gente fala que recibo verde, que seria o MEI aí no Brasil, o microempreendedor, porque agora parece que no Brasil a moda é ser empreendedor, né, tipo, ser trabalhador independente, que é legal, muita gente, né, tem a condição, pode fazer isso, mas assim, é inviável um país todo, né, uma massa gigantesca de trabalhadores se tornarem empreendedores, né? Isso não existe. Muito bom, você estava falando sobre como é a questão da previdência aí em Portugal, né? Assim, talvez exista uma diferença crucial que piora para o lado brasileiro, que é a mudança do regime de repartição para o regime de capitalização, né? Eu não sei como é... Aqui muita gente faz o regime de capitalização aqui em Portugal, muita gente já optou por isso. Acontece que embora, em tese, a reforma da Previdência ainda preveja o regime de repartição, né, que são as contribuições por parte do Estado e do empregador, praticamente nenhum empregador vai oferecer um trabalho em que ele ofereça para o seu empregado, né, um regime de repartição, porque isso vai fazer com que ele contribua sobre a folha de pagamento, e é justamente por isso que pessoas como o dono da Havan, da Riachuelo, né, da Centauro, estão aí montando um escritório de lobby para tentar aprovar a reforma da Previdência, né, porque eles querem justamente se eximir de pagar a sua contribuição. O Paulo Pamplona Frazão, que é membro do canal, está dizendo aqui, Aquiles, como é o nome do canal dela? Se eu não me engano, é Redflow, é isso? Redflow, isso. Redflow. H-E-D Flow. Então, sigam aí o canal Redflow, da nossa querida Stephanie, e também, lembrando o pessoal para nos apoiar aqui na TV 247, quem não for, por favor, inscrito, inscreva-se no canal, né? Nós pedimos que quem quiser tornar-se membro, basta clicar aí ao lado, no botãozinho vermelho embaixo do vídeo, né? Você torna-se um membro do canal e você tem algumas facilidades aqui com a gente. Seu nome aparece ali com um logozinho do 247, você tem acesso aos emojis dos apresentadores, você pode participar de reuniões de pautas e de encontros presenciais com a equipe de editores e de apresentadores do 247, né? O próximo encontro que vai acontecer será em Porto Alegre, neste próximo mês de maio. E, pessoal, quem quiser também apoiar, só um minutinho, quem quiser apoiar também o 247, a melhor forma, na verdade, é fazendo uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio, e lá você escolhe um valor pelo qual você quer doar, seja fixo ou único, e lá você nos apoia, e essa contribuição financeira vem diretamente para o 247 e nos ajuda a continuar com esse jornalismo em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, né? Quem puder também apoiar a causa Jornalistas pela Democracia, que reúne um excelente time de profissionais que estão aí reunidos no 247, também basta entrar em brasil247.com/democracia e lá você escolhe, né, apoiar esta causa. Queria agradecer novamente aqui ao Walter Cides Almeida, que mandou um superchat. A gente está chegando aqui quase ao final do programa. Eu queria... Você ia complementar alguma coisa, Stephanie? Não, é que eu vi algumas pessoas aqui no chat perguntando que horas, né, brasileiros que vivem aqui em Lisboa, que horas que vai ser o ato amanhã, né, do 25 de abril. A concentração está marcada ali na Praça Marquês de Pombal, em frente à antiga sede do Banco do Brasil. Porque o Banco do Brasil aqui fechou também, tá, gente? A crise é tão gigantesca que não tem mais Banco do Brasil, né? Então, a gente fala, né, o ponto de concentração vai ser em frente à antiga agência do Banco do Brasil, a partir das 2h30 da tarde. A gente vai se concentrar lá com as bandeiras, a gente vai fazer stencil do Lula livre, também vamos fazer stencil nas camisetas da Marielle também, né? E quem tiver a fim de gritar Lula livre, de protestar, de nos ajudar, todos serão muito bem-vindos. Muito bom. Léo, você fala aí a sua avaliação sobre essa oferta de compra, né, de apoio para a aprovação da reforma da Previdência, 40 milhões de reais por cada voto, para um cara que disse que tem que acabar a mamata, né, e que essa é a velha política, até que ele está começando inflacionado, né? Nada que o Bolsonaro disse, ele cumpre.
O Bolsonaro é exatamente a velha política. O Bolsonaro é um político que tem 28 anos de carreira política. Ele é um ex-militar que, quando estava nas instituições militares, fazia política e fazia política na bomba. Então, não há do que se falar em Bolsonaro ser contra a velha política, se o Bolsonaro é a maior expressão da velha política. O Bolsonaro que mudou de ideologia, antes era contra privatizações e queria fuzilar o Fernando Henrique por causa das privatizações, sugeria uma revolução dentro do Brasil bem semelhante à Revolução Chavista. Hoje ele percebeu que os novos apoiadores são os liberais, que é onde está o dinheiro. Ele muda completamente de ideologia, começa a trazer um radicalismo idiota que manteve ele e os filhos no poder por muito tempo. O Bolsonaro é a velha política. O Bolsonaro é a mentira no poder. E o Bolsonaro vai fazer muito pior que todos os políticos anteriores fizeram, porque o Bolsonaro ele conseguiu se eleger sem ter o mínimo de compromisso com a situação. Ele se elegeu tão somente para evitar o kit gay, para evitar a mamadeira erótica e para tirar o PT do poder. Se ele conseguir fazer essas coisas, que é o que ele já conseguiu fazer, né? A mamadeira erótica nunca esteve nas escolas brasileiras, o kit gay nunca esteve nas escolas brasileiras, e ele realmente conseguiu tirar o PT da presidência, ele já cumpriu o que ele tinha que cumprir com a sociedade, o resto é resto. Tá aí, o eleitor dele está satisfeito, não tem mamadeira erótica nas escolas, nem kit gay nas escolas, e o PT saiu do poder. Agora é trucidar o povo brasileiro. Agora ele está cumprindo um papel aí que nem o próprio Paulo Freire conseguiu fazer de uma forma tão perfeita, que é educar o povo brasileiro, ensinar o pobre que ele é pobre, ensinar a classe média que cair da classe média para os pobres é muito fácil, ensinar a consciência de classe são coisas que nenhum educador brasileiro tinha conseguido fazer de uma forma tão perfeita. E ensinar uma coisa também que talvez os brasileiros não tenham percebido. Não é porque você fala que você é contra a corrupção que você não é corrupto. Não é porque você fala que você é a favor de Deus que você realmente é a favor de Deus. Não é porque você fala que você vai lutar contra a velha política que você vai lutar contra a velha política. Na política, uma matéria-prima muito importante é a mentira. E o povo brasileiro não percebeu que o Bolsonaro era só mais um mentiroso. Então, isso faz parte. E é o povo que paga a conta, né? O erário que arca com essa despesa que vai custar 40 milhões de reais por cada voto que retirar a aposentadoria do Estado para os bancos privados, né? Léo, deixa sua mensagem aí, você vai fazer live hoje às 10h30? Volto hoje às 10h30, estou normalizando aqui as questões do estúdio, assim que o estúdio estiver prontinho, eu volto a fazer os vídeos curtos, né? Hoje, antes do programa, eu estava lá colando espumas para fazer o estúdio, e eu queria agradecer muitas pessoas que estão participando e convidar vocês para se inscreverem no canal do Estopa e no canal Leonardo Estopa e participarem comigo às 10h30 do programa Léo Estopa ao vivo. Muito obrigado e até mais tarde. Muito bom. Tchau, Stephanie. Nós que agradecemos. Tchau, foi um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado, o prazer foi todo meu. Deixa sua mensagem também, Stephanie, deixa seu recado aí. Queria agradecer você pela presença aqui no Léo ao Quadrado de hoje, né? Nós sempre ficamos muito honrados em ter pessoas de outros locais, né? Especialmente também no exterior, acompanhando aqui o 247. E coloque aí os sua mensagem final. Bom, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Foi muito legal participar aqui com vocês. Eu já acompanho a TV 247 tem um tempo, né? É o nosso canal de informação aqui em Portugal. E é isso, né? Eu queria reforçar o convite aí para as pessoas amanhã, no 25 de abril, para vir, né, marchar conosco, né? Gritar Lula livre, fazer barulho, fazer com que a nossa mensagem chegue para o mundo todo, né? Porque amanhã o mundo todo vai estar voltado aqui para Portugal, né? Principalmente os veículos europeus, né? Vai ter uma cobertura gigantesca. Então, eu queria convidar todo mundo aí, a gente vai fazer a concentração lá no Marquês de Pombal, na antiga agência do Banco do Brasil, a partir das 2h30 da tarde, né? Se vocês tiverem aí bandeiras, camisetas Lula livre, né, bandeiras também pedindo a pergunta, né, de quem mandou matar a Marielle também, é bem-vindo. Né, vou ter lá a comunidade de brasileiros, de portugueses unidos, né, para a gente ver se a gente consegue reverter essa difícil situação.
E muita gente também tá perguntando, né? O meu canal é Redflow, né? Quem puder lá se inscrever, tem muita entrevista bacana, tem um conteúdo muito, muito legal lá, tem várias opiniões também a respeito de todo esse caos, né, que a gente está vivendo. E também queria, só mais uma coisa, chamar o pessoal aí, né, porque o Lula, todo mundo sabe que o Lula é corintiano, né? E eu faço parte do movimento Toda Poderosa Corintiana, tá aqui, ó. A gente está sempre também participando para tirar aí o machismo, né, de campo, né? Eu sou uma das fundadoras do movimento Toda Poderosa Corintiana, e eu até enviei uma carta para o Lula, pelo Haddad, eu não sei se o Lula recebeu, espero que tenha recebido, mandei adesivo do movimento Toda Poderosa Corintiana para ele, porque eu sei que ele é muito coringão, então a gente também vai estar lá para gritar para a liberdade das mulheres, né, porque nós mulheres também, a gente tem que lutar pelos nossos direitos, e eu espero todo mundo lá e agradeço pelo espaço, pela participação. Muito legal. O ex-presidente Lula que ficou feliz esse final de semana, né? Porque foi campeão paulista pelo Corinthians, que derrotou o meu São Paulo, infelizmente. Mas nem tudo é perfeito, né? Faz parte. O que importa mais importante do que o Corinthians ser tricampeão é realmente o ex-presidente Lula sair lá daquela masmorra onde ele foi colocado há mais de um ano. Gente, queria agradecer vocês imensamente. Para mim é sempre uma alegria. Nós temos mais de 4.000 pessoas ao vivo aqui nesse momento assistindo o Léo ao Quadrado de hoje. Né? Queria reforçar aqui que daqui a pouco, às 6h30, nós temos o programa Mercadante Debate, né, com o ex-ministro Aloysio Mercadante. Às 8 horas tem Boa Noite 247, com a Gisele Federici, Paulo Moreira Leite e Alex Sonic. Às 21 horas, o William De Luca entrevista o pastor progressista Ricardo Gondim. E às 22 horas tem a entrevista do Gustavo Conde com a Carol, que é representante da Frente das Favelas do Rio de Janeiro. Então é isso. Fiquem com a gente aqui, sigam ligados na TV 247, compartilhem o link do canal, se inscrevam no 247, no canal do Leonardo Estopa e também no canal Redflow da nossa querida Stephanie. É isso, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.